Eu entrei na cozinha de casa, eu vi a minha mãe escrevendo no avental. Mãe, que isso? Ela estava cozinhando, escrevendo no próprio avental. Coisa louca. O que aconteceu contigo? Ah, eu estava com pressa, eu estava com urgência. Eu precisava escrever, senão eu ia perder a ideia. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. É isso! A gente não pode desperdiçar a chance dessa vida. Aí, máquina, a minha mãe me falou. Às vezes, a gente precisa escrever diretamente no coração de quem nos escuta. Bem-vindo à máquina! Eu nasci feio para não precisar aparecer na TV. Eu não sei o que aconteceu de errado, mas a vida tem esses sortilégios. Na hora de escrever, a última coisa que eu faço é digitar. Eu penso todo o livro antes. Eu gosto de desafiar a memória. Jogar pôquer com a memória. Será que eu vou perder tudo, esquecer tudo? Porque aquilo que é bom volta. Máquina, aquilo que é bom fica. A gente fica pensando assim, eu sou gênio, eu tenho que anotar isso agora, se eu vou perder a ideia. Deixa perder. Deixa ir embora. As melhores ideias são feitas de reconciliação. João Carlos Martins. Olha, meu ouvido muda com ele. Meu ouvido muda, eu fico mais atento, eu fico mais concentrado, eu escuto meu sangue, eu escuto o meu coração. João Carlos Martins tornou-se pianista profissional aos 13 anos. Por dificuldades físicas, acidente, abandonou definitivamente os palcos como pianista no ano de 2002. Isso. E aí parou, voltou. Ele é improvável. É incrível. Por quê? Aí ele parou como pianista e voltou como maestro, criando um estilo único de tocar. Hoje, aos 72 anos, é regente da Paquiana Filarmônica SESI São Paulo. Já lançou 25 álbuns e escreveu um livro sobre sua vida intitulado A Saga das Mãos. Bem-vindo, maestro. É um prazer estar aqui com você, Fabrício. Mas levei um susto quando cheguei. Eu sei. Deus do céu. Mas o susto, é tão bom sentir susto, né? Porque o susto é estar vivo. Eu estava em Marte e de repente estou aqui. Em Marte? Isso é coisa de pianista mesmo, né? De artista. Porque quando você está imaginando aquilo que você vai reger no dia seguinte, você viaja por esse planetário, você viaja por esses planetas, para que você encontre qual é a inspiração que você quer para o dia seguinte. A inspiração é um momento. Inspiração é um momento. Eu digo que você, quando improvisa, você na verdade improvisa aquilo que você estudou muito. Parece uma improvisação, tem que ter o talento para a improvisação. A espontaneidade exige muito ensaio. Muito ensaio. Eu sempre digo que tudo é feito com a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. Quando você você se dedica, por exemplo, eu resolvi voltar a tocar piano, mas numa missão que é Missão Impossível, como se fosse desses filmes. Fiz operação no cérebro, 9h30, agora faço tratamento no braço, 2 horas por dia de fisioterapia e dia 23 de novembro tenho a certeza que eu estarei como pianista profissional tocando. Na hora que falam pra ti que é impossível, eu acho que tu fica ainda mais excitado em superar as expectativas. Tu tem disso, né? Porque tu
Tu teve primeiro um acidente no futebol, depois teve um assalto. Assalto na Bulgária, um tumor, ler. Tipo, a vida tá dizendo, para de tocar, maestro. Sabe, a vida fica dizendo, olha, João Carlos Martins, chega de piano, e tu não aceita. Eu nunca vi um homem tão insolente. Por que você não aceita? Não, por que tu não aceita parar de tocar? Porque quando a pessoa nasce é como uma flecha. A flecha vai alcançar aquele destino. Pode ter desvios, você pode ter erros, acertos, mas você corrige o rumo daquela flecha. E a flecha tem que atingir o seu objetivo para que você possa cumprir a sua missão. E o que a vida é? A vida é feita de criatividade. O que é a máquina? É criatividade. A máquina, aliás, ela suga a nossa criatividade. Suga a nossa criatividade. Suga. E sabe o que ela está mandando agora? Ela quer sentir a tua mão. Tu pode mexer a alavanca? E veremos agora. Olha só. Essa maldita quer que tu fale de mar. No tempo de Johann Sebastian Bach, eram três compositores incríveis, nasceram praticamente no mesmo ano, 1685. Nós temos o nascimento de Bach e temos o nascimento de Handel. Handel, ele compôs uma suíte, ele deu o nome Suíte Aquática. Então, quando você pensa, depois você pega todas as obras do romantismo, do classicismo, todos os grandes compositores tiveram uma ligação com o mar, com o lago. Tanto é que nós temos do Tchaikovsky, o Lago do Cisne. Então todos tiveram. E você como intérprete, eu na minha juventude, eu adorava ficar sentado na praia, depois de jogar futebol, mas de ficar olhando o mar. Porque no momento que você vê que nunca uma onda é igual a outra, nunca um movimento é igual ao outro, você percebe que nunca você deve fazer a mesma frase do mesmo jeito. Então, no momento que você vai interpretar uma música, todos os dias você praticamente tem aquele conceito, mas a inspiração, cada dia é um pouquinho diferente. Porque no momento que você fizer tudo igual, aí, infelizmente, você virou uma máquina. Máquina! Que falta de sintonia! O grande segredo, Bach foi a primeira pessoa, foi o primeiro computador com alma. Bill Gates está querendo criar um computador com alma. Talvez daqui um século nós vamos ter um computador com alma também. Por que Bach foi um computador com alma? Porque ele era pura matemática, mas matemática aonde a alma aparecia. Tudo quando você pega uma música de Johann Sebastian Bach, é pura matemática, uma mente matemática. Só que em cima dessa mente havia a palavra expressão, havia a palavra amor. Então Deus criou uma pessoa, um computador com alma em 1685, acabou com a fórmula. Talvez no futuro nós voltamos a ter um computador com alma. Mas tu é um computador com espírito. Tu decora as partituras para reger. Isto. Tu utiliza da matemática, da memória, para continuar próximo da música. Como funciona isso, de conseguir decorar? Deus, quando criou a pessoa, ele criou a pessoa com duas formas musicais. Com a mão, com os pés, o ritmo. E com a voz, a melodia. Então, no momento que você vai decorar, eu uso os recursos que Deus deu para você.
Então, eu divido aquela partitura, por exemplo, numa parte rítmica. Então, por exemplo, se eu estou regendo uma sinfonia de Mozart, que eu vou reger agora na Sala São Paulo. Então, eu sei que eu tenho 6 compassos rítmicos. Pam pam param pam 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 param pam. Aí eu vou ter 4 compassos melódicos. Tarará, pam 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 pam. Então eu vou dividir na minha mente, matematicamente, entre o ritmo e o melódico. E, ao mesmo tempo, eu tenho que procurar uma palavra chamada balanço. O que é o balanço? Na hora que um violino está cantando, eu tenho que pedir para o violoncelo respeitar o canto daquele violino e só dar o apoio. E depois você acaba tendo essa partitura de cor. Eu vou puxar a alavanca para ti. Agora você puxa. Isso aqui é uma baderna. Pandora! Revelar um segredo. Tem que abrir teu coração, maestro. Pode confiar em mim. Nunca contei isso. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu percebi que eu devia ter algum pequeno problema no cérebro de distonia e eu consegui encobrir isso até durante alguns anos, até que eu tive o primeiro problema físico. Mas com 16 anos de idade, eu já sabia que aquela facilidade que eu tive dos 8 aos 16, com 10 anos eu fazia o que eu queria já no piano. Com 16 anos, um dia eu percebi, tocando no Teatro Municipal de São Paulo, que alguma coisa eu podia alterar os meus movimentos. Poucas vezes eu acho que eu tive coragem de falar quantas madrugadas eu, ao lado de um piano mudo, eu ficava controlando a minha distonia para descobrir qual que é o segredo. Eu cheguei a pensar, talvez no dia que eu morrer, minha alma vai descobrir qual foi o problema que eu tive. E eu falo, um dia eu vou saber, talvez só depois da morte. Mas eu procuro, sempre eu digo, a diversidade que atinge o físico, essa você leva na boa. Você não consegue administrar a diversidade que atinge a alma, porque fica um cadáver no teu peito. Então, eu nas adversidades físicas, eu inclusive brinco com a história, quando eu perdi a mão direita, eu fui procurar médico, eu comecei uma carreira com a esquerda, mas eu sempre procurava médicos em grandes países para ver se podia reverter a direita. Todos falavam, não tem nada a fazer. Comecei a ir na igreja, porque eu acredito numa força superior, numa força interior. Finalmente, não aconteceu o milagre, fui num pai de santo. O pai de santo me examinou, falou, qual a mão? Eu falei, a direita. Ele falou, é mais fácil. Eu falei, que bom. Aí ele passava óleo. Desconto porque é a mão direita. Óleo na minha cabeça, óleo no braço. Finalmente ele falou, eu garanto, Pai João nunca errou. Em um ano, a tua mão está igualzinha a outra. Um ano depois fechou a esquerda. Ah, e ficou igual, não mentiu. Acertou. Que foi? Eu já saí da máquina. Máquina, você me soltou para que eu confesse a minha idade? Nunca será! Eu estou feliz com a minha idade imaginária. E você? Qual a idade que você sonha, que você idealiza para si? Qual idade que você se dá? Idade? 50. Para mim, mas uns
50 anos na força. Quanto tempo tu vai ficar com 50 anos? Até o próximo ano. Quando eu fizer 56, eu assumo. Uns 75 por aí. 75 tá legal. 65. É a idade que você se dá? Tu tem mais que 65? Não, claro que não. Quanto tempo tu tá fazendo 65 anos? 13 anos. Aí, o bom é que tu não precisa comprar uma outra velhinha, né? Tu só usa sempre as mesmas velhinhas. É, Elas estão um pouco gastas já, né? Acho que eu faço jus à idade que eu tenho, 28 anos mesmo. 28 anos é uma idade que tu quer ter, né? Eu quero ficar uns 5, 10 anos no 30 anos. E depois tu pula para... Os 40, infelizmente. Aí tu vai direto pros 40, já vai estar preparado ou vai pro 31 anos? Pô, 31 é melhor, né? Melhor, né? A gente nunca quer envelhecer, né? Mas nunca pintar o cabelo de acaju, né? Não tive a oportunidade, acho que também não vou ter. Qual a idade que você se dá? Eu? 25. 25 anos, nos trinques, faceira, Só contente. de cabeça. Corpinho não. Viu, máquina? Todo mundo tem uma idade secreta, uma idade mentirosa, uma idade imaginária. E qual a sua idade, máquina? Ou vai dizer que tu não completou nenhum ano? Qual a idade afetiva que você se dá? É a idade do sempre. O que é a idade do sempre? Afetiva, desde o nascimento até agora. Não tem me complicar eu não estou te cabeça. complicando a tua vida, não. Eu quero uma resposta simples, coloquial, tipo... Por quê? 35, Porque 30... se você é uma pessoa afetiva, você nunca vai deixar de ser uma pessoa afetiva. Então, eu vou te contar uma história. Quando eu tinha 5 anos, 6 anos de idade, eu teve uma operação no meu pescoço, 1944, 45, 46. A operação não foi bem sucedida. E o meu pescoço ficou vazando pus durante 2 anos. Bastava eu comer e vazava pus. E eu tinha vergonha de ir na escola. Um dia eu estava na escola com 6 anos de idade e comi um sanduíche e os meninos começaram a caçoar do meu pescoço. Ai, que coisa Aí horrível. uma menina segurou na minha mão e falou, não liga, eles são bobos. E essa menina estudava na minha classe. E eu fiquei com uma afetividade, era como se fosse uma inspiração para mim, o fato daquela menina ter feito aquilo. Um dia ela não foi na classe. Aí eu perguntei, por que a Marina não veio? Quando acaba a aula, eu morava na rua Rodrigues Alves, eu venho correndo pela rua para passar ela vizinha lá de casa. Passar em frente à casa dela. Quando eu estou passando em frente, está saindo 2 caixões. A mãe se suicidou e matou a filha e ligou o gás. Morreram as 2. Quando eu estou passando, está saindo o caixão da menina. Naquele minuto, eu chorei, eu fui para dentro, eu sentei no meu piano e eu percebi que a afetividade que eu tinha naquele minuto era a afetividade que um Chopin poderia ter aos 30 anos de idade, que uma pessoa podia ter aos 20, aos 40, aos 60, aos 70. Então, hoje, a minha afetividade é a mesma daquela dos 6 anos. Por isso que eu digo, é sempre. A afetividade de sempre, não tem idade a minha afetividade. E é incrível, porque a menina, ela te ajuda sabendo que o problema na casa dela é a maior. Exatamente. Isso é muito bonito da vida, porque quem te ajuda não é quem tem menos problema. Quem te ajuda sempre é quem tem mais problemas. Quem te ajuda é quem tem mais problemas. Quem está perto de morrer pode te salvar. E quem está vivendo com folga é capaz de passar reto. Ó, o meu programa ter vindo aqui já valeu pelo que você falou agora, Fabrício. Máquina, a gente se emociona também, né? É a poesia, a música é a poesia em estado bruto. Então... Isso é uma infelicidade, por exemplo. Essa introdução não tem nada de musical. O que é, máquina? Ih!
secreto? Inimigo secreto é o momento que a gente precisa falar mal de alguém. Eu não, tu. Eu não gostei de estar em seu lugar. Boa sorte, ou bom azar. Não sei bem. Puxa Pode a puxar. alavanca. Vai. Vai. Momento de rilhar os dentes. Marcelo Araújo. O secretário de Cultura. Precisa falar mal dele. Ele, em primeiro lugar, ele fez um trabalho fantástico na Pinacoteca, mas eu vou falar mal, não se preocupa. Começou como secretário da Cultura, como secretário da Cultura, a única coisa que eu posso dizer é que eu ainda não vi qual a política cultural que ele deseja para São Paulo. Não deu para perceber. Pode ser que ele esteja numa fase de planejamento, porque ele entrou há poucos meses, mas se você perguntar para mim, Marcelo Araújo já fez a política cultural para o Estado de São Paulo, para aquilo que o Estado de São Paulo precisa, eu digo que ainda não vi. O maestro pergunta, onde você enfiou a política cultural? Eu te ajudei, eu fui bem, né? Pô, é que eu não sei falar mal de ninguém. Mas essa incompetência de falar mal é que tu passou a vida inteira se defendendo, né? Tu não teve possibilidade de falar mal pra ninguém, né? Porque eu acabei ficando uma pessoa, eu acho que polêmica, e eu sei que talvez um dia o Faustão almoçou comigo, o Faustão falou, você está entrando numa fase que é muito difícil uma pessoa com 70 anos, de repente chega no aeroporto e 40 pessoas querem tirar fotografia. Não é a idade que isso acontece na vida de uma pessoa, está acontecendo na tua. Então, vai acontecer muita palavra inveja e você vai ter que ter um anticorpo para você se preparar que vai acontecer isso na tua vida. É fantástico isso. Então... Mas, maestro, tu sofre muita inveja em função de um olhar mais popular para a música clássica? Não, o que eu acho só é, por exemplo, a minha temporada inteira nesse ano é toda baseada em Mozart. Mas tu admite, Mas por exemplo... eu, ao mesmo tempo, tenho coragem de pegar e levar uma vai-vai para fazer uma obra de Villa-Lobos. Então, eu tenho coragem de fazer com essa dupla fantástica, mas eu estou fazendo um benefício para a música clássica, porque na hora que Chitãozinho e Chororó, essa dupla fantástica, essa dupla está cantando Bach, está cantando Villa-Lobos, está cantando Schubert, ele está cantando músicas clássicas ao mesmo tempo e a orquestra faz um arranjo de grandes sucessos dele. Eu estou fazendo aquelas pessoas de nariz empinado entenderem a importância da música sertaneja e aquelas pessoas da música sertaneja entenderem a importância da música clássica. Vamos de alavanca? Como eu vou te ajudar? Não, eu vou fazer pra ti. Olha a minha força. De cabeceira. Isso é para saber, a máquina quer saber o que você tem visto ultimamente, o que leu e te marcou recentemente. Pode ser música, teatro, filme, livro. Eu me impressionei muito com o filme da Margaret Thatcher, agora. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro, porque realmente a nossa campeã dos Oscars,
o trabalho A dela, Streep foi fantástica. ela foi incrível. Me dê o seu lápis, passe para mim. Aqui está. Se esse é o melhor que pode fazer, eu vou mandá-lo para o hospital e farei o seu trabalho, além do meu e dos demais. Cavalheiros, como o presidente do conselho veio ao gabinete despreparado, eu vou encerrar a reunião. Mas tu Então. chegou a conhecer a Dama de Ferro ou não, pessoalmente? Não, mas tem uma carta da Dama de Ferro, incrível. Pra ti? Pra ti, pra mim. Pra mim? Me dá. Pra mim, não, pra mim. Eu Em precisava 1981, eu recebo um envelope, está escrito 10 Downing Street. A Margaret Thatcher fazendo uma carta. O embaixador do Brasil em Londres, na época, o Roberto Campos, mandou para ela a minha gravação das partitas de Bach. Eram 3 long plays, ainda não tinha CD. E ela mandou a carta para mim, dizendo o que aquela gravação significou para ela nas horas que ela, de lazer que ela tinha de noite antes de dormir. Se tu tivesse o direito a escrever uma última carta, para quem tu escreveria e o quê? Eu copiaria o testamento de Beethoven e essa carta eu deixaria simplesmente para os meus filhos, aonde a última frase seria: eu sei que eu fui um artista. Isso eu não tenho dúvidas. Contagem regressiva, a máquina vai se desligar, eu nem preciso fazer nada. É incrível o quanto que ela caprichou na escolha do convidado. Teu recado final, maestro. Meu recado final é aquilo que eu faço, que eu sempre digo. Corra, corra, corra atrás do seu sonho. Parece que nunca vai chegar. Quando você menos esperar, o sonho começa a correr atrás de você.